Bem, meus amigos do canal Roberto Henrique TV e Globo. E Globo, eu estou falando essa palavra aqui, Globo, uma homenagem à Globo mesmo, que eu quis deixar para vocês. Bom, pessoal, eu quero trazer uma pregação para vocês hoje, que é é, sobre, sobre crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Como pode ser isso? As pessoas às vezes ficam pensando assim, e eu também fico pensando, como pode ser salvo eu e minha casa? Eu e minha casa, desculpe, apenas se eu crer no Senhor Jesus. Como pode ser salvo? A gente vai estar vendo nessa pregação isso e a gente vai estar mostrando vocês o caminho da salvação para vocês hoje. Você que está aí atribulado e você que está infeliz também, porque a gente tem que buscar estar compartilhando da palavra, nos alegrando na palavra, tanto nas horas boas como nas horas ruins, como nas horas boas. A gente está falando um pouco da Bíblia, da palavra de Deus. É sempre bom estar falando do que é bom, do que é legal para a gente, para nossas vidas. Então, o texto fica no capítulo 16 de Atos, capítulo 16, versículo 27 ao versículo 31. Atos capítulo 17, versículo 27 e 31, que diz assim. Só um momento, pessoal, deixa eu descer mais aqui. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Ou seja, esse carcereiro está numa situação de desespero, né? Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. O versículo 30 diz assim: e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para que eu faça para ser salvo? E o versículo 31 diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Bom, pessoal, eu fico conjecturando, assim, pensando como é que, por exemplo, eu creio no Senhor Jesus, né? E pode ser salvo eu e minha casa. A gente fica pensando assim, né? Mas será que não seria no partir do pão? Que a gente diz assim, partir do pão. Você deve ter visto alguém falar assim, partir do pão com alguém pregando a palavra. Mas isso quer dizer assim, pessoal. Quer dizer partilhar a palavra, partilhar o conhecimento da palavra para um para o outro. Seria o partilhar do pão, entendeu? Eu acredito que seja isso. Que eu conheço, até onde eu conheço, é isso. Você partilhar o conhecimento da palavra para as pessoas, com bondade, com singeleza de coração, partilhar o conhecimento da palavra. Então, isso seria o partilhar o pão. Então, você recebe a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, aceita-o, e depois você com calma vai conversando com seus familiares, ou através, assim, como eu estou fazendo de transmissão de vídeo mesmo, transmissão via algum tipo de transmissão na internet ou TV, seja como for, ou você conversando com seus amigos, com seus familiares, com seus entes queridos, com as pessoas mais próximas a você, você conversa, você você passa a informação, como foi a sua experiência com Deus, de estar aceitando como Senhor e Salvador da sua vida.
Isso aí é que faz as outras pessoas também aceitarem essa verdade na sua vida, né? Porque também, por exemplo, minha família, ela é toda praticamente não, acredito que toda, toda praticamente salva em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, salva em Jesus, quer dizer, porque justamente a gente fala, né? A gente comunica a nossa fé, a gente passa passa o pão, né? A gente, vamos dizer assim, compartilha o pão da fé que a gente vive. Então as outras pessoas ficam sabendo no que a gente crê, né? E começam a sentir também a necessidade de ter aquela mesma fé na sua vida, ter a esperança da salvação na sua vida, tem a esperança da salvação. Então as pessoas começam a ter esperança com a nossa pregação, as pessoas começam a ter esperança. Então é bom, sempre bom, nunca é bom você viver sem esperança, né? E, veja como é ruim a gente viver uma vida cabisbaixo, depressivo, sem esperança na vida, sem esperança que algo bom vai acontecer na nossa vida de repente e tudo vai mudar. Não é bom. E se a gente vivesse com a esperança de que sempre as coisas iam dar bem para nossa vida e aí a gente fosse receber bênçãos de Deus na nossa vida, isso, viver nessa esperança, quem é que não quer? Todo mundo quer, né? Então, se a gente compartilhar o pão constantemente em pregações, as pessoas começam a se motivar e começam mais conversões a vir. E é isso que faz acontecer, eu acredito que essa seja a verdade. Eu acredito que isso que vai acontecer as conversões em nome de Jesus. Então é isso, pessoal. Essa foi a pregação que eu queria dizer. Eu acredito que esse texto fala sobre isso mesmo. Crê no Senhor Jesus, Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. É isso. Não é que você vai. A não ser que seja uma experiência muito grandiosa, que as pessoas visualizem uma coisa muito esplendorosa. Mas eu acredito que seja isso. A pessoa receber a Senhor Jesus como seu Salvador e depois no dia a dia e pregando para as pessoas e falando de Jesus e compartilhando o pão mesmo do conhecimento da palavra, as pessoas vão também se convertendo a Jesus da sua família. Então é isso. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo do canal. Até a próxima pregação do canal. Até mais.